Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Então, vamos, vamos dar início à nossa TPC de hoje. O tema da nossa TPC de hoje é intervenção pedagógica e hoje também nós estaremos falando um pouquinho com vocês sobre a primeira mostra virtual que nós teremos na diretoria de ensino no início de dezembro. Eu gostaria de chamar a Dani, CNP de português, que ela vai dar início às nossas atividades hoje. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Vamos dar início, então? Ana. Vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Hoje, professores da área de Ciências Humanas, é um prazer imenso tê-los conosco novamente nesta manhã de reflexões, né? Então, nós vamos... é a nossa TPC formativa da DE e nós vamos fazer algumas provocações e reflexões sobre esse tema tão importante agora, principalmente nessa reta final, né? Então, eu agradeço a todos, professores da área de Ciências Humanas, por estarem aqui conosco, partilhando desse momento. Agradeço a Carla, nossa dirigente, por confiar e acreditar no trabalho nosso do Núcleo Pedagógico. Agradeço imensamente a Ana Helena, nossa diretora de núcleo, por liderar tão bem nossa equipe e nos dar todo o suporte, toda a força, toda a segurança de que a gente precisa. Agradeço a Salete, que está sempre conosco, hoje aqui na moderação, nos auxiliando. Agradeço a todos os PCNPs, meus colegas do Núcleo Pedagógico, uma equipe maravilhosa, da qual eu faço parte, né, com orgulho. Agradeço a todos os supervisores, gestores, PCs, vocês, professores da área de Ciências Humanas, e agradeço sempre ao Paulo e ao Rodolfo do NIT por darem todo o suporte para nós, tecnológico. Muito obrigada a todos, gente. Então, vamos começar a nossa TPC formativa da Diretoria de Ensino, cujo tema é intervenção pedagógica. Pode passar, Ana, por favor? Eu só vou fechar minha câmera por conta do som, tá, gente? Mas depois eu abro novamente. Então, por que intervenção pedagógica? Né? Por que esse tema? Nós estamos na reta final de um ano que foi realmente atípico, né? Em que o ensino híbrido foi o grande protagonista. Dentro desse processo, não podemos deixar nenhum aluno para trás. Olha só, as peças do quebra-cabeça aí, e o último dando a mãozinha para aquele que ficou um pouco mais distante. Então, nós não podemos deixar realmente nenhum aluno para trás. Insistimos, né, na avaliação sobre o tripé: ação, reflexão, ação, onde a intervenção pedagógica se faz necessária e extremamente importante. Então, por isso que nós escolhemos esse tema para a nossa TPC. Pode passar, Ana, por favor? Objetivo, então, fortalecer o trabalho de intervenção pedagógica realizado pelos docentes. Vocês já fazem esse trabalho de intervenção pedagógica. Hoje aqui, o nosso objetivo é fortalecer um trabalho que vocês já realizam nas escolas. Pode passar, Ana, por favor? O conteúdo, intervenção pedagógica. Pode passar, Ana, por favor? E nós vamos começar a nossa TPC com uma música, tá?
Nós vamos aguardar a Ana Helena colocar essa música. Nós vamos ouvir essa música para a gente dar o pontapé inicial aí na nossa ATPC. Pode colocar, Ana, por favor, a música. Tá sem som, Ana. Só um minutinho, gente. A Ana já está colocando. Continua sem som, Ana. Tá sem som, Ana. Dani, por favor, vai dando sequência que eu vou ver o que aconteceu. Não, pode voltar no slide lá, eu leio o trecho para eles, Ana, não tem problema. Isso, tá ótimo. Então, gente, é um trecho de uma música do Lulu Santos. Então, ela diz, né? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então, eu gostaria que vocês lessem, né? E a gente iria ouvir a música, mas que vocês lessem esse trechinho, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Pode passar, Ana, por favor, o slide.
Então, olha a nossa reflexão para iniciar a nossa TPC. Após ouvir a música, né, no caso o trecho, o que você gostaria de compartilhar conosco em relação aos sentimentos que afloram durante esse período de isolamento social que estamos vivendo? Quais aspectos positivos podemos ressaltar nesse momento? Eu sei que afloraram aí vários aspectos negativos, mas eu gostaria que vocês colocassem no chat aspectos positivos desse momento. Nós tivemos muitos, né? Então, que vocês colocassem rapidamente aí, a Salete vai moderar rapidinho, por favor. Quais aspectos positivos nós podemos ressaltar nesse momento que nós vivemos? Lembrando que nada do que foi será do jeito que já foi um dia, né? Então, quais aspectos positivos aí? Vamos lá, rapidinho, gente. Dani, já iniciando as interações. Primeiro aspecto, a professora Miriam, querida amiga, aprendizagem. Muito bom. Eu acho que de tudo, né? Olha lá, Sá. Proximidade da minha família, empatia, aprender, usar a tecnologia ao nosso favor, busca por conhecimentos novos, principalmente na área tecnológica, criatividade, colaboração, a tecnologia e a família presente aparecendo bastante, aprender a lidar com as tecnologias, uso da criatividade e desenvolvimento das novas habilidades. Show, professor Alexandre. Respeito com as limitações de cada um, exatamente, Danilo. A empatia, o uso da tecnologia, adaptação, a escutativa, professora Thelma, perfeito. Maior tempo com a família, valorização das amizades, perfeito. Show. Muito bom. No YouTube, Ana? Olha o professor Braga, Salete, superar dificuldades. Muito bem, com a união e solidariedade. Aqui no YouTube, Dani, novas aprendizagens e resiliência, inovação, união e solidariedade, conhecimento, maior reflexão, conviver em família, resiliência. Muito bem. Os momentos difíceis também vão passar. Isso aí. Vamos lá, Dani. Então, vocês imaginam, gente, se eu tivesse pedido na reflexão para vocês ressaltarem aspectos negativos da pandemia? A gente já ia começar desanimado, não é mesmo? A gente já ia começar de uma outra maneira, mas não. Vamos ressaltar os aspectos positivos, né? Olha quanta coisa, reaprender, ajudar as pessoas, aprendizagem. Então, a gente tem que ressaltar desse momento difícil aspectos positivos. Nós tivemos que nos reinventar. Temos que extrair do período aspectos positivos. Numa realidade muito mais virtual do que presencial em que estamos vivendo, estamos mais perto um do outro. Mesmo virtualmente, nós ficamos mais perto um do outro. Olha que maravilha! Exercitamos a empatia, a solidariedade, o engajamento, a proatividade. Estamos aprendendo a lidar com o estresse, com a frustração, e ensinando também nossos alunos. E nesse momento, gente, que isso é o mais importante, que eu quero que fique bem claro aqui. Nesse momento, mostramos para o mundo que a docência é uma atividade essencial e nada substitui a ação docente. E as interações entre professor e estudante, na sala de aula ou agora em contextos não escolares, é muito importante. É isso que nós mostramos, é isso que fica desse período difícil que nós estamos vivendo. Vocês são fundamentais, vocês são essenciais, essa relação do docente com o estudante. Isso é fundamental, seja na sala de aula, seja em contextos não escolares, isso é fundamental. Pode passar, Ana, por favor?
Então, ali, né, eu coloquei aí só para ilustrar um liquidificador, onde está tudo batendo ao mesmo tempo e nós temos que nos reinventar. E nós estamos nos reinventando. Olha quanta coisa nesse liquidificador aí, né, batendo junto, e nós temos que extrair o quê disso tudo? Coisas boas. Tá? E vocês mostraram aí no chat que vocês têm consciência disso. Pode passar, Ana, por favor? Então, nós começamos falando de alguns pressupostos dos processos de ensino e aprendizagem. Todo aluno é capaz de aprender, todo professor é capaz de ensinar. Aluno motivado, com autoestima elevada, aprende com mais facilidade. Desenvolvimento cognitivo, afetivo e social fazem parte do mesmo processo. Desenvolvimento o quê? Integral, né? Que nós já falamos muito disso esse ano. Ensino contextualizado, aprendizagem significativa, desenvolvimento de competências e habilidades. Valorização do saber do aluno, né? O aluno protagonista, seus avanços e progressos e o acolhimento nas suas dificuldades. E a relação professor-aluno tem que ser de afeto, de apoio, de parceria e de ética. Então, o pressuposto maior do processo ensino-aprendizagem é um professor existencialmente comprometido com a aprendizagem efetiva. Desenvolvimento humano pleno, o comprometido com o desenvolvimento integral do aluno, que é o desenvolvimento integral envolve o intelectual, o físico, o socioemocional e o cultural, pleno exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, é esse professor comprometido com esse aluno, com a aprendizagem desse aluno. Pode passar, Ana, por favor? Daí entramos no ponto X da nossa TPC, avaliação, né? Então, olha só, em todas as direções humanas coloca-se a necessidade de avaliar, né? É um tema transdisciplinar. Então, somos avaliados o tempo todo, gente. O processo de avaliação é algo inerente à nossa vida e ao cotidiano escolar. Ele perpassa todas as nossas ações e deveria servir para sinalizar o que deixamos de fazer bem, e assim podemos acertar. A avaliação serve para isso, é um norte, né? Olha as pessoas lá com a mão na testa, olhando. É o foco da avaliação. É avaliação para medir, para focar naquilo que nós deixamos de fazer bem, que nós não fizemos bem, e que nós podemos progredir, podemos avançar, podemos acertar. Mas nem sempre é assim, né? A avaliação sob esse prisma. Infelizmente, a avaliação deve orientar a aprendizagem, mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes ela é um momento doloroso, conflituoso na vida do aluno. É isso que nós vamos rapidamente aí agora lembrar. Pode passar, Ana, por favor? A consequência dos pressupostos do processo ensino-aprendizagem, mudança de foco. Ontem, a avaliação era centrada na programação, um fim em si mesmo, né? Eu avaliava sem razão nenhuma, só avaliava. Hoje, a avaliação é centrada no aluno. A ênfase é nas competências, nas capacidades e nas habilidades cognitivas, sociais e afetivas. Pode passar, Ana? Então, o que fazemos na escola hoje? Pode voltar um, Ana, por favor. Não, acho que mais um tem que voltar. Isso. Agora vai um, Ana, por favor. Isso. Então, a avaliação no antigo contexto, ela era centrada na programação.
o encadeamento era um encadeamento linear de conteúdos, né? Focava só no conteúdo. O aluno tinha que se adaptar àquela programação pré-estabelecida. O aluno que não aprende, o que ele tinha que fazer? Repetir as etapas já percorridas, sem saber por que ele estava repetindo as etapas. E a organização da escola se fazia supostamente achando, né, em turmas homogêneas. Hoje, o novo contexto, o que é? Centrado no aluno e na sua aprendizagem. Há um encadeamento em rede de conteúdo, né? O professor propõe estratégias de ensino diferenciadas. O aluno não aprende de uma maneira e eu vou oferecer outra estratégia. E a escola organiza outros espaços e tempos para o aluno aprender. Aí o que é? É a intervenção pedagógica. Entra no foco que a gente quer, quando a escola organiza outros espaços e outros tempos. Então, eu dou a avaliação de uma maneira, vejo que não está bom, o aluno não aprendeu, eu faço a intervenção pedagógica. E o aluno que não aprende leva a mudança na programação e na organização da escola, né? Então, eu tenho que pensar, a avaliação tem que servir para uma mudança, para uma tomada de decisão. Pode ir, Ana, por favor? Então, a avaliação como fenômeno humano. A avaliação como fenômeno humano, ela tem a ver com ação. Só um segundinho, deixa eu só abrir aqui para mim, para eu... Só um segundinho, gente. Eu tô abrindo aqui que eu acho que fica mais fácil para eu ver. Então, vamos lá. A avaliação, ela tem a ver com ação. Ela tem que servir para uma busca do melhor resultado. Então, eu não posso usar a avaliação como lá no slide anterior, como um fim em si mesma, tá? Eu tenho que usar a avaliação buscando o quê? Um melhor resultado. A avaliação educacional é uma tarefa didática, gente, necessária, permanente no trabalho do professor. E ela deve acompanhar todos os passos do processo ensino-aprendizagem. É através da avaliação que o professor compara resultados, objetiva novos caminhos. Então, a fim de verificar progressos progressos e avanços, ou então que o aluno não avançou. É na avaliação que eu vejo isso, né? Tem um estudioso de avaliação chamado o Golias, ele diz assim, ó, a avaliação é entendida como um processo dinâmico, contínuo e sistemático, que acompanha o desenrolar do ato educativo. Então, desenrolar durante todo o ato educativo, eu tenho que avaliar. Por que dinâmico? Porque a avaliação se modifica continuamente. Por que contínuo? Porque ele não pode ser interrompido. E sistemático, porque obedece um sistema. Então, a avaliação, ela não pode parar. Eu não posso dar uma avaliação com fim em si mesmo e parar por aí. Não, a avaliação ela tem movimento. É o tripé: ação, reflexão, ação. Eu dou uma avaliação, reflito, ajo. Dou uma avaliação, reflito, ajo novamente. Ela é contínua, né? Ela é processual. Pode passar, Ana, por favor? Então, a avaliação da aprendizagem. Mudar a forma de avaliação é mudar a escola globalmente. Assim como o professor ensina, ele avalia.
certo? A questão que o Perrenot lançou, né, há muito tempo, cabeças bem cheias ou cabeças bem feitas? Então, não é só eu lotar meu aluno com conteúdo, eu preciso saber o que ele tirou disso, o que ele aprendeu, o que ele apreendeu também. Não é só aprender, é aprender e apreender, né? Então, a avaliação serve para isso, para dosar aquilo que eu quero ensinar. Não adianta eu continuar meu barco, lotar meu aluno de conhecimento, se eu tenho 2, 3, 4, 10 alunos ali pendurados no barco. Eu tenho que propor a intervenção para esses alunos que estão pendurados no barco. Lembra daquele primeiro slide lá? O quebra-cabeça? 2, 3 conseguiram se juntar no quebra-cabeça, mas eu tenho um lá atrás, sem ainda se unir ao quebra-cabeça. Pode passar, Ana? E o que a gente faz na escola hoje? A gente avalia ou a gente examina? Né? Vamos para o próximo slide, que aí a gente vai refletir sobre isso. Avaliar é o quê? Vamos começar pelo examinar. Examinar é operar com desempenho final. O que importa é a resposta. Eu não vejo o processo. O que importa é a nota final. Os exames são pontuais, cortantes, só interessa o aqui e agora. Quanto ele tirou. São classificatórios, classificam o aluno às vezes para sempre. São seletivos e excludentes, contribuem para a exclusão educacional. Muitas vezes o aluno, de tanto tirar nota baixa, ele acaba desistindo, porque ele não vê solução para aquele problema. Ele tira nota baixa, ele repete aquela ação, lembra do slide anterior? Ele repete aquela ação sem modificação e ele acaba tirando nota baixa novamente. O professor não mudou a estratégia. E servem como recurso de controle disciplinar, muitas vezes, né? Uma prova como castigo, a postura autoritária, a decisão individual e o uso da pedagogia tradicional. E a avaliação? A avaliação opera com desempenhos provisórios ou processuais. Por que provisórios? Porque pode mudar, né? Eu avalio, ação. Eu vou refletir e vou propor uma nova ação. É não pontual, interessa o antes, o agora, o depois. É o processo que me interessa, não é só o momento. Ela é diagnóstica, ela é dinâmica, ela permite a tomada de decisão. Eu mudo a rota no meio do caminho, não tem problema. Ela é inclusiva, ela não descarta o aluno, ela não exclui o aluno, ela convida para o crescimento, na oferta de novas estratégias. Está a serviço de um projeto pedagógico construtivo. O aluno é um ser em construção, ele não é um fim. Exige postura democrática e a pedagogia construtiva. Pode passar, Ana? Então, alguns pressupostos da avaliação. A função básica é ajudar o aluno a aprender. A função diagnóstica, ela é formativa, ela é investigativa, ela é indicadora de intervenções pedagógicas. Então, a principal característica da avaliação, ela tem que ser diagnóstica. Todo início de bimestre, todo início de situação de aprendizagem, todo início de aula. A avaliação diagnóstica. Eu tenho que partir de onde meu aluno sabe e retomar aquilo que ele não sabe. Porque, às vezes, eu preparo uma aula, eu chego para dar minha aula, eu posso dar minha aula nivelando que todos saibam daquele ponto que eu preparei a minha aula? Não. Eu preparo a minha aula, faço uma avaliação. Quando eu digo faço uma avaliação diagnóstica no início de aula, gente, não é uma avaliação com papel, xerocada, não, nada disso. É uma avaliação que eu posso fazer oral ali na hora com o meu aluno, para eu saber, para eu medir, né, sentir. Medir aí não no sentido de nota, mas medir o que o aluno sabe sobre aquele determinado assunto para permitir o quê? Uma tomada de decisão minha.
Na hora eu faço uma intervenção pedagógica e mudo, às vezes, a rota da minha aula. Por isso que a função diagnóstica da avaliação ela é extremamente importante. O erro é sempre uma hipótese de acerto. Ela é inclusiva, ela não descarta, ela não exclui. Ela pressupõe uma diversidade de instrumentos que expressem conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu vou usar uma diversidade de instrumentos, uma diversidade de estratégias, e ela exige postura democrática, uma decisão coletiva. Pode passar, Ana? E aí, para ilustrar, uma frase da professora Tereza Pena Firme, que ela diz que a punição é a pior maneira de tentar fazer um aluno crescer. A punição através da nota, naquela pedagogia tradicional. Né? Por quê? Porque eu dou uma nota, não que o professor não vá dar uma nota baixa, ele pode dar uma nota baixa. Só que através da nota baixa, através da nota que ele está dando para o aluno, ele tem que ofertar uma nova possibilidade desse aluno crescer. Se ele simplesmente der a nota baixa e não ofertar uma nova possibilidade desse aluno crescer e aprender, o aluno vai ficar repetindo aquela nota baixa. Então, a questão não é não dar a nota baixa. Pode dar a nota baixa. Pode dar o 3, o 4, pode dar. Só que eu tenho que ofertar, eu tenho que diagnosticar aquilo que o aluno não sabe para a minha tomada de decisão, para eu fazer a minha intervenção pedagógica. Porque se eu simplesmente parar o meu processo na nota baixa, então eu terminei a avaliação como um fim. Eu examinei, ponto. Agora eu tenho que medicar o aluno, né? Eu tenho que dar o remédio certo para ele. Porque se eu der o mesmo remédio para todos os alunos, eles não têm a mesma coisa, eles não têm o mesmo problema. Para cada aluno eu tenho que ver a intervenção pedagógica. Ou para um grupo de alunos eu tenho que ver a intervenção pedagógica adequada. Pode passar, Ana, por favor? Então, para isso, para que tudo isso tenha sucesso, o que eu tenho que ter? A intencionalidade, é a palavra-chave da avaliação. De nada adianta eu mudar a ferramenta se eu continuar classificando bons e maus. Eu tenho que mudar a ferramenta e mudar a maneira, né? Eu preciso investir na avaliação qualitativa. Eu preciso retomar objetivos. Porque se eu mudo a estratégia, mas eu não retomo objetivos, eu mudo a estratégia e dou a mesma estratégia para vários alunos. Às vezes eu tenho que mudar a estratégia para vários alunos. Para cada aluno uma estratégia. Porque cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma defasagem. É difícil, gente. Eu sei que é difícil. Só que nós temos que tentar mudar. Senão, nós vamos continuar classificando, examinando e dando nota baixa para o meu aluno. E essa nota baixa vai ser um fim. Um fim em si mesmo, porque o aluno, de acordo com aquele slide lá atrás, ele vai continuar repetindo exercícios mecânicos, repetindo erros, sem saber como ele vai crescer. Pode passar, Ana, por favor? Então, a avaliação aí, de acordo com esse slide, ela é a bússola da escola, né? Realmente, a avaliação, ela tem que apontar caminhos para que os professores, alunos e pais superem problemas de aprendizagem. Ela é a bússola. Avaliar é um ato de medir. Medir não no sentido de quantificar. Medir para tomar decisão. Tá? Medir para eu tomar uma decisão. Mudar a rota. Mudar o jeito de eu conduzir a minha aula, de eu conduzir o meu processo de ensino e aprendizagem. Pode passar, Ana? Por favor. Então, aí a gente entra nos tipos de avaliações. Eu tenho avaliação diagnóstica, eu tenho avaliação formativa ou processual e eu tenho avaliação somativa. Nós temos os slides. Pode passar, Ana, por favor. Eu vou passar rapidinho por esses slides, porque a gente já conversou bastante. E no final pode passar, então eu tenho aqui. Esse material vai ficar
à disposição da escola, tá? Mas eu vou passar pela avaliação diagnóstica. Pode passar, Ana. Por favor. A formativa ou processual. E agora pode passar. A somativa. Então, aqui, depois que nós vimos que os três tipos, eu vou fazer um resumo rapidamente para vocês. Então, eu tenho a diagnóstica, que eu já falei sobre ela. A função da diagnóstica, gente, é diagnosticar, tá? É verificar a presença ou ausência de pré-requisitos para requisitos necessários para novas aprendizagens. Essa é a avaliação diagnóstica. Ela detecta dificuldades específicas de aprendizagem, tá? E quando ela é aplicada? No início do semestre, no início de uma unidade, no início de um bimestre, no início de uma aula, no início de um processo. A avaliação diagnóstica, ela tem que ser feita no início de alguma coisa, porque eu vou detectar pré-requisitos que meu aluno precisa ter para eu poder dar continuidade. A avaliação formativa ou processual, a função dela é controlar o processo, é constatar se os objetivos estabelecidos durante um processo eles foram alcançados. E ela me fornece dados para aperfeiçoar o processo. É na avaliação formativa ou processual que também eu vou fazer a tomada de decisão e a intervenção pedagógica. E quando que eu aplico a avaliação formativa? A avaliação formativa é durante todo o ano, ela é processual, olha o nome, processual, durante todo o processo. Ao longo do processo ensino-aprendizagem. Qualquer momento eu posso dar avaliação formativa, porque ela vai me dosar aquilo que eu estou fazendo, né? Aí eu estou naquele rumo, de repente eu tenho que mudar. É a avaliação formativa que vai me dar esse diagnóstico, né? Essa tomada de decisão para eu fazer essa intervenção pedagógica aí no meu processo. E a somativa, gente, que também existe, ninguém está excluindo a avaliação somativa aí da aula, da escola. Ela existe, só que eu tenho que saber aplicar essa avaliação somativa, né? Ela tem um caráter de verificação. Ela classifica os resultados de aprendizagem alcançados pelos alunos, de acordo, né, com a nota atribuída. Quando que eu aplico a avaliação somativa? Ao final do ano, né? Lembra? O quarto bimestre, o quinto conceito é a avaliação somativa, não é? Nesse processo de pandemia, ela não é tão, ela não vai ser tão verdadeira, não é? Porque eu não tenho eu não tive tanto aluno na minha mão. Então, a avaliação somativa, eu tenho que tomar muito cuidado com a aplicabilidade da avaliação somativa para que eu não seja injusto, principalmente nessa época de pandemia. Não é? Eu tenho que... A somativa é também uma prova Brasil, é um SARESP, que também mede, né? Que também emite gráficos, não é? Então, a avaliação somativa, ela continua a existir. Só que eu tenho que tomar o cuidado porque ela acontece sempre no final do processo. E ela promove ou não. Ou ela classifica em aprovados e reprovados. Certo? A avaliação, gente, ela é um processo ela tem que ser vista como um processo de qualificação. Então, esses três tipos de avaliação, tanto a diagnóstica, quanto a formativa, quanto a somativa, eu tenho que sempre olhar o qualitativo. Ela tem que prezar pela justiça, pela igualdade, pela equidade. E ela tem que contemplar diferentes perfis. Eu tenho diferentes perfis de aluno, certo? Pode passar, Ana, por favor? Então, para encerrar essa parte de avaliação aí, avaliar o que é, que eu quero que fique bem claro para vocês. Avaliar é diagnosticar o processo, para eu poder planejar intervenções que possibilitem a melhoria. Sempre a minha intervenção tem que objetivar a melhoria da aprendizagem.
E a avaliação é um processo para reorientar a prática docente. Ela é contínua, ela é processual, ela é inclusiva. A preocupação da aprendizagem não é aprovação nem retenção, né? E examinar, lembrando sempre que examinar tem que ser abominado, porque examinar está ligado diretamente ao conceito de classificar, eliminar, selecionar, certo? E a avaliação convida a aprender, a incluir, e o exame exclui aquele que não atingiu o padrão estabelecido pelo avaliador. O exame sempre exclui, a avaliação inclui, tá? Então, esses princípios da avaliação aí que fiquem bem claros para vocês. A avaliação é um processo contínuo, sistemático, está em função dos objetivos previstos, porque está em função, ela é uma aliada, ela é uma ferramenta do professor, ela é orientada para alunos e professores e ela é integral, porque ela preza o desenvolvimento integral do aluno, em todos os aspectos, afetivo, cognitivo, psicomotor. Pode passar, Ana, por favor. Aí, algumas sugestões, gente. Fique como sugestões, porque vocês têm várias, né? Vocês mostraram para nós que vocês têm várias sugestões. Então, aí, produção de material como vídeo, podcast, mural, jornal, quiz, mural, o Padlet, né? Então, são sugestões que nós estamos dando de avaliações em tempos de pandemia, tá? Pode passar, Ana, por favor. Aí, rapidinho, a atividade 1, pode passar, Ana, que parte dessa questão disparadora aí, que eu vou fazer para vocês. Como você tem desenvolvido ações para promover a superação de defasagens de aprendizagens dos alunos? Como você tem desenvolvido ações? Rapidinho no chat, gente, nós não vamos dar 5 minutos, porque o nosso tempo tá bem curto aí. Só para a gente compartilhar algumas ações. Iniciando as interações, Dani, professora Silvânia, dando aula de plantão, olha que diferencial. Professora Thelma, atividades diferenciadas, Ivone, formulários, aí o uso da tecnologia, professora Ivone. Perfeito. 3 já sugestões totalmente diferentes, formulários, sou readaptado e não tem avaliações de alunos, mas o senhor participa da busca ativa, né, professor? Procurando me colocar à disposição dos alunos para tirar dúvidas, simulados, Whats, Face, professor Ivone, professor Rodolfo, Meet, uma boa ferramenta, professor Douglas, retomada de conteúdos, constante, né, professor? Aulas pelo Meet, professora Silvana, ótimas abordagens, Dani. Muito bom. No YouTube tem, Ana, alguma coisa que você queira falar? Ainda não tem nenhuma contribuição aqui, ainda não. Então, podemos continuar, né, Ana? Podemos. Então, assim, vocês perceberam que todos vocês com essas atividades aí diferenciadas, essas práticas, vocês fizeram a partir do quê? De uma avaliação. Vocês fizeram intervenções e muitas vezes mudaram a rota. Não é isso? Não deu de um jeito? Vamos tentar de outro. Isso é intervenção, gente. Porque às vezes o professor acha, o que é intervenção? Eu vou ter que fazer um outro plano, um outro roteiro. Não, gente, a intervenção ela é uma coisa rápida. Ela é uma mudança de estratégia no meio do caminho, a partir de eu detectar alguma defasagem. Então, não deu certo pelo Meet? Hoje eu percebi que na aula eles não entraram, eles não participaram. Meu Deus, eu tenho que fazer uma intervenção. Amanhã eu vou fazer um formulário. Vamos ver se eles participam. Então, esse compartilhamento, gente, é muito importante. Essa participação de vocês é muito importante para o outro colega, professor, ver que dá certo,
né? Pode passar, Ana. E se, a partir de tudo isso, né? Eu coloquei aí uma tirinha da Mafalda, é só para a gente descontrair, né? E se meu aluno não aprende? Fiz tudo, ele não aprende. Então, uma tirinha rápida aí da Mafalda, né? Quem não entendeu, levante a mão. O que você não entendeu, Manolito? Nada, desde março até agora. Então, só para a gente descontrair, né? Então, o Manolito não entendeu nada. O professor fez tudo, fez as intervenções, mudou a rota, mas o Manolito continua não entendendo nada. E agora? Pode passar, Ana? O que eu faço? Lá, o Gardner já falava para a gente, né? Então, vamos retomar aí um estudioso. Se o aluno não está aprendendo do jeito que estou ensinando, devo ensinar do jeito que ele aprenda. E para descobrir o jeito que ele aprenda, é nas tentativas e erros e acertos, né, gente? A gente sabe que é difícil, mas vocês estão provando que vocês podem se reinventar e podem mudar e trocar a estratégia e fazer com que o aluno aprenda. Pode passar, Ana, por favor? Então, é uma intervenção pedagógica qualificada. Então, olha o ciclo aí. Eu faço avaliação diagnóstica, eu analiso resultados, eu planejo, faço a intervenção pedagógica, faço avaliação processual e formativa, faço novamente análise de resultados, faço um outro planejamento, faço outra intervenção. É um ciclo, é em espiral. Eu vou e volto, né? Então, eu tenho avaliação diagnóstica lá no início, depois eu tenho avaliação formativa no decorrer, eu tenho análise de resultados, eu tenho um planejamento, eu tenho uma retomada, eu tenho uma tomada de decisão, eu tenho uma intervenção pedagógica e vou fazer novamente outra avaliação e assim eu vou. É um ciclo que não termina, né? O círculo nunca termina. Eu vou e volto, né? Pode passar, Ana, por favor. Então, a intervenção pedagógica, ela tem que ser entendida, gente, como uma interferência feita por um profissional da educação sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem do estudante no momento que uma dificuldade é identificada. É no momento. A intervenção pedagógica, ela é no momento. Depois que passou, não adianta. Se eu deixar passar, não adianta. A intervenção pedagógica tem que ser feita no momento. O objetivo dessa ação é envolver e possibilitar que o aluno compreenda e absorva aquele conteúdo que eu vi que ele não absorveu. E o objetivo é o quê? Tomada de decisão. Pode passar, Ana? Então, nesse momento em que as aulas presenciais não existem, né, nós temos que considerar dois aspectos de intervenções pedagógicas que vocês estão fazendo. A busca ativa e a aprendizagem dos alunos. A busca ativa é uma intervenção para aquele aluno que não está participando, certo? Pode passar, Ana, por favor. Mapear, né? Mapear necessidades. O diagnóstico é muito importante, gente. A avaliação é um instrumento maravilhoso de inclusão, algo que nos vai dar um diagnóstico para quê? Para regular o meu planejamento. A avaliação, ela tem que servir para regular, diagnosticar e regular alguma coisa que não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque eu vi que tem um aluno que não está aprendendo. Então, eu tenho que regular o processo, regular meu planejamento. Pode passar, Ana, por favor? Quando fazer? Quando eu vou fazer essa intervenção? Quando que eu vou fazer? Partindo da premissa que ninguém deve ficar para trás, sabemos, a gente tem que mapear e fazer a intervenção sempre. Por quê? Porque a avaliação, ela é processual, gente. A gente sabe que existe o nível de desenvolvimento real, que é o que o estudante já sabe, já internalizou, e o nível de desenvolvimento potencial, aquilo que ele vai adquirir.
A zona que existe entre esses dois níveis se chama zona de desenvolvimento proximal, né? Na interação com o professor existem trocas. E nessas trocas que eu faço a intervenção, meu aluno aprende. Porque não adianta eu levar numa sala de aula, uma proposta de aula, muito abaixo do conhecimento real do aluno, daquilo que ele já sabe. Adianta? Não adianta, porque o aluno vai ficar o quê? Desinteressado. Ele já sabe aquilo lá, eu vou ficar falando e patinando, meu aluno já sabe. Se eu levar uma proposta de trabalho muito acima do nível de conhecimento potencial, aquilo que ele não sabe, ele também não vai fazer. Por quê? Porque ele não sabe. Aquilo é muito complexo para ele. Então, olha o cuidado que eu tenho que ter. Eu tenho que saber o nível de conhecimento real do meu aluno, o nível de conhecimento potencial do meu aluno, e aí está a zona de desenvolvimento proximal, para que eu adeque o meu plano. Por isso que a avaliação diagnóstica e a possível intervenção é muito importante. Se o professor não souber isso, ele vai se frustrar. Ele vai achar que a classe não aprende. Pode passar, Ana, por favor? Isso. Temos que lembrar, gente, então, que as atividades não presenciais, aí eu tô no momento como fazer de forma remota, eu estou no momento de suspensão de aula presencial. Então, eu tenho que lembrar que as atividades não presenciais, elas devem respeitar o direito de todo estudante à aprendizagem, tá? Incluindo o uso de tecnologias, fontes, meios de aprendizagem diversos, né? O Aprender Sempre, o São Paulo Faz Escola, livros didáticos, materiais elaborados pelo professor, o EMAI, o Ler e Escrever, as aulas assíncronas, as aulas síncronas. Então, tudo isso permeia o meu atual momento de forma remota. É aquilo que eu sempre falei. Eu não posso pedir alguma coisa para o meu aluno, alguma ferramenta para ele, alguma atividade com livro didático, de repente, que ele não tem em casa. Né? Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Eu tenho que lembrar que as atividades não presenciais, elas devem respeitar o direito de todo estudante à aprendizagem e aquilo que ele tem no momento. Seja a elaboração do roteiro de atividades, a utilização de ferramentas específicas, o Meet, o Zoom, o Teams, metodologias ativas, aulas síncronas, aulas assíncronas, o material que ele tem em casa, né? Que ele faz uso, tudo isso eu tenho que fazer valer nessa época. Pode passar, Ana, por favor? E como fazer de forma remota? Eu posso utilizar algumas ferramentas para enviar, né? E vocês colocaram várias aqui no chat, né? E eu posso interagir com os meus alunos. Então, aí vai do professor, daquilo que ele percebeu naquela turma, e uma turma é diferente da outra, e aí ele fez a intervenção, e naquela turma ele vai agir daquela maneira. O importante é ele conhecer a turma, para que ele possa fazer a intervenção pedagógica. O que não pode, gente, é oferecer a mesma estratégia para todas as turmas, tudo igualzinho, ou mesmo para todos os alunos, aquele que aprende e aquele que não aprende. Lembrando que eu tenho aquele aluno que tem o conhecimento real e tenho aquele aluno que tem o potencial. E, às vezes, o conhecimento real de um aluno é diferente do outro. O Joãozinho do 8º D, ele tem um conhecimento real. Só que a Mariazinha, também do 8º D, o nível de conhecimento real dela é diferente do Joãozinho. Eu posso aplicar a mesma coisa? É aí que entra a intervenção pedagógica. A importância, né, da intervenção pedagógica. Pode passar, Ana, por favor? E aí, as sugestões, né? Que o ensino remoto não deve ser somente aulas online, né? Eu preciso procurar uma nova forma de ensinar e aprender, e vocês estão fazendo isso muito bem. A gente tem visto nas postagens que vocês têm feito. É preciso explorar novas maneiras de aprendizagem, lembrando que um conteúdo sem contexto não gera significado.
né? Então eu preciso adequar a minha realidade. Eu não tô mais naquela aula presencial que o olho no olho era muito importante. Pode passar, Ana, por favor? Então, nesse contexto, a escola tem como desafio dar sentido e aplicabilidade ao que é aprendido, né? O uso das metodologias ativas, conforme já conversamos, é uma forma interessante e efetiva de intervir na aprendizagem, né? A utilização das metodologias ativas, nós já vimos, a tecnologia, o compartilhamento de ideias com outros professores, o uso de ferramentas, o uso de recursos, cada professor fazendo a sua maneira e que vocês estão fazendo muito bem. O importante é garantir a aprendizagem. Pode passar, Ana, por favor. Então, o foco tem que ser a melhoria do desempenho dos alunos, gente. Ele tem que motivar ações conjuntas, planejadas, realizadas pelo grupo escola. Por isso que eu falo, estabelecer parcerias. Nas ATPCs, vocês compartilharem ideias. A gente tem visto muito em ATPC o compartilhamento de ideias. Um professor mostrando para o outro uma nova maneira, uma nova ferramenta, uma nova estratégia, uma nova forma de avaliação. Né? Então, é o estabelecimento. Isso ficou muito claro quando vocês falaram lá no início. O que a gente tira de positivo da pandemia? A união. Né? Um ajudando o outro, não estou copiando nada de ninguém. Eu estou compartilhando ideias. Pode passar, Ana, por favor? Mapear as necessidades é fundamental para planejar ações de intervenção. Então, isso finalizando, gente, é o que fica. Eu tenho que mapear necessidades. Sem mapear necessidades, eu não consigo planejar ações de intervenção. Pode passar, Ana, por favor? Então, antes de eu terminar, eu gostaria só de falar para vocês que a responsabilidade de trazer os estudantes para que o aprendizado ocorra está nas mãos do professor. Nessa tríade, avaliação, reflexão, tomada de decisão, intervenção pedagógica qualificada. Tudo isso para regular o planejamento, ajustar o plano e, mais do que nunca, incluir o nosso estudante. Então, eu termino aqui com esse trecho do Gonzaguinha e aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. Então, é a nossa fala em toda a TPC. Pode passar, Ana, por favor. Vocês não estão sozinhos, não se sintam sozinhos, por mais que vocês se sintam sozinhos, não se sintam sozinhos. Nós estamos com vocês. Então, obrigada de coração, muito obrigada. Nós do Núcleo Pedagógico, da Diretoria de Ensino, nós sabemos e reconhecemos o trabalho de vocês. Temos certeza do esforço de cada um de vocês. E não tenha medo da mudança, gente. Olha lá, ela assusta, mas ela pode ser a chave daquela porta que você tanto almeja abrir. Quantas mudanças nós tivemos nessa época de pandemia? Quanto eu aprendi de tecnologia que eu não sabia? Quanto cada um de nós, né, aprendeu? Então, eu espero ter correspondido com a minha fala ao que vocês vieram buscar nessa manhã. Agradeço mais uma vez a cada um de vocês que tiveram aí paciência de me ouvir. E deixo assim, olha, um beijo enorme para cada um de vocês. Muito obrigada de coração. Gratidão a cada um de vocês que me ouviu. Nós estamos à disposição de vocês. De coração, muito, muito obrigada, gente. Agora eu passo a palavra para a Ana Helena, para ela dar continuidade à TPC. Um beijo enorme para vocês, gente.
Obrigado, Dani. Agora nós vamos dar sequência, eu vou chamar a Salete, nós vamos estar falando um pouquinho com vocês sobre a mostra virtual da diretoria, que será no começo de dezembro, então todo o processo de inscrição dessa mostra. Vamos lá, Sá? Bom dia, professores, equipe gestora, um prazer estar aqui novamente com vocês. Até o momento nós falamos em nossas ATPCs, orientamos, trocamos experiências. Então o professor o ano inteiro esteve engajado, se inovando, se reinventando, e é hora de valorizar. Então eu estou aqui em nome da nossa dirigente, a professora Carla, fazendo um convite a todos os professores, PMECs, professores da sala de leitura, professora da sala de recursos, fazendo um convite mais especial. Vamos fazer um convite para participar de uma mostra virtual de boas práticas da nossa diretoria de ensino, que irá acontecer no dia 8, 9 e 10 de dezembro. Pode passar, Ana? Então, eu estarei durante a abordagem orientando como será a mostra, a organização, a logística, as datas. E conforme terão dúvidas, podem se manifestando no chat, a Ana estará no Teams, a Dani no YouTube. No decorrer da explicação, aí muitas orientações serão dadas e dúvidas tiradas. Fiquem à vontade. Então, vamos lá? Pode passar, Ana. Então, a nossa amostra, ela vem de encontro a todos os relatos até elencados hoje no nosso chat. São práticas aí que estão sendo realizadas e o objetivo da nossa amostra, divulgar exatamente isso, demonstrar as experiências exitosas nos cenários de aprendizagem durante a pandemia. Então, nós estamos aí fazendo um momento de reconhecimento ao trabalho do professor e os demais profissionais dentro da escola. Pode passar, Ana. Quem será o meu público-alvo? As nossas 48 escolas da diretoria, todos os componentes curriculares, inclusive Inova, o professor da sala de leitura, as atividades desenvolvidas na sala de leitura, na sala de recursos, os PMECs, o CEL, o EJA também está incluído aí. Pode passar, Ana. Por que nós estamos aí envolvendo todas esses âmbitos escolares? Tudo isso nós fomos vendo nos nossos acompanhamentos do núcleo pedagógico, nas escolas em que nós somos responsáveis, nas redes sociais das escolas e até em conversas pessoais com os próprios professores. Então, o foco principal, a atividade que o professor, que a equipe gestora irá escolher para estar representando a sua escola. O primeiro embasamento é o currículo. Currículo paulista, currículo oficial do estado de São Paulo e os materiais de apoio. São Paulo faz escola, aprender sempre, ler e escrever e mais dos anos iniciais, que também é nossa convidada, e o centro de mídias. Então, é a base do trabalho que eu estarei encaminhando. Esse vai ser, pode passar, Ana, o principal eixo balizador do trabalho selecionado para apresentação. O cronograma. As inscrições serão via formulários, que a Ana daqui a pouquinho vai estar abrindo para nós. A equipe gestora da unidade escolar, logada com seu e-mail institucional, com um breve relato. Já dentro do formulário já vem direcionado certinho as orientações que nós precisamos. A divulgação dos selecionados, dia 4 de dezembro, e a realização da amostra será no ATPC da Diretoria de Ensino nas 3 áreas: Humanas, Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Matemática. Pode passar? Então, vamos lá orientando como eu vou estar selecionando. A escola irá, pode entrar no formulário, por gentileza, Ana. Através desse formulário aqui, ela vai escolher de cada disciplina
um trabalho representativo. Lembrando que é um convite. E nós gostaríamos aí da participação da escola, porque estamos vendo cada atividade maravilhosa, o professor empenhado. Então, esse é o nosso formulário. Iniciando lá, eu elenco, sinalizo a unidade escolar. Todas as unidades escolares de nossa diretoria de ensino estão convidadas. Descendo um pouquinho nesse formulário aí. Eu vou estar aqui. É através dele, por isso que ele precisa estar bem registrado. É através dele que nós vamos selecionar as apresentações dos dias 8, 9 e 10. Quais escolas podem participar? As PEIs e as escolas regulares. Então, quem vai fazer essa inscrição aí? A equipe gestora. Começo com o nome do diretor, do vice-diretor, do professor coordenador. Pode passar. O nome do PMEC, se o trabalho for dele, estão aí convidados também. O nome dos professores envolvidos, por exemplo, se eu fiz um trabalho interdisciplinar, eu posso estar elencando aí os professores envolvidos, os componentes curriculares envolvidos. Então, eu tenho todos os componentes do currículo, inclusive nova, volto a relembrar, né? Aí eu seleciono no meu material quais foram as atividades aí, os âmbitos que foram envolvidos. O público-alvo, essa atividade, essa aula ou esse projeto aí durante o período remoto foi desenvolvido com quem? Vou selecionar, foi o ciclo 1, foi o 6º ano, foi o 7º, qual foi o meu ano aí? Lembrando que o EJA também é nosso convidado mais especial. Um breve relato da atividade, que nós vamos estar orientando posteriormente, como que eu planejei, quais foram os materiais que eu usei, como que foi a receptividade dos meus alunos, como que eu avaliei essa atividade que eu desenvolvi com eles. Um fato muito importante, não é nada de novo, é o que você, professor, já desenvolveu na unidade escolar. Durante o ano aí um resgate. Por isso que nós viemos sempre a nossa fala é focada muito em registro. Eu tenho tudo, eu preciso ter registros, fotos, vídeos. Então, por isso é importante o registro. E no final, o principal material aí a ser subido ao nosso formulário, que é o vídeo que nós vamos estar orientando agora. Pode passar, por gentileza, voltando no slide. Então, vocês estarão recebendo todas essas orientações também hoje à tarde. Os professores coordenadores serão orientados, a equipe gestora. Esse PowerPoint será enviado oficialmente para a escola, também com uma explicação sucinta de um documento. A diretoria vai estar aí, o núcleo pedagógico, cada professor coordenador do núcleo, responsável pela sua escola, orientando gentilmente, sempre muitos apostos a qualquer dúvida. Então, continuando aí. Como que eu vou escolher a minha amostra, o meu material, lembrando sempre com foco lá no currículo. Então, é uma atividade que eu tive uma intencionalidade. Voltando, os responsáveis pela escola na seleção. Por exemplo, eu tenho mais que um trabalho aí de história, eu tenho 2 professores. Quem vai fazer essa seleção na escola? A equipe gestora, certo? Então, juntamente com os professores, vão escolher uma boa prática por disciplina. Então, hoje eu tenho a área Ciências Humanas, História, Geografia, né? Aí eu tenho Filosofia, Sociologia, Sala de Recursos e PMEC. Nós vamos ver mais adiante. Nós separamos os 3 em 3 dias. Lembrando, pode passar, Ana, uma atividade já realizada. Não é nada que eu preciso estar fazendo agora. Ah, mas eu estou fazendo uma atividade agora. Se der tempo até o dia 27 de estar elaborando o vídeo, sem problema nenhum. Muito importante agora, como que eu vou estar encaminhando esse vídeo? Ele vai ser exclusivamente em formato MP4 até 3 minutos.
Pode passar, Ana. Então, eu vou montar esse vídeo com todos os registros que eu tenho, todas as evidências. E o que esse vídeo precisa conter? Ele precisa estar ele precisa ser autoexplicativo. É um material educomunicativo que todas as escolas já fazem. No fórum do Grêmio foram abordagens assim maravilhosas. É a mesma linha de elaboração. Então, o que eu vou ter lá? Identificação. Identificação da unidade escolar, a equipe gestora, os professores envolvidos, se foi mais que um, se foi um só. O componente curricular, se for interdisciplinar ali na escola, posso estar elencando os dois. O período de realização dessa atividade que você está apresentando aí para nós, as habilidades envolvidas de acordo com o currículo ou a matriz de habilidades essenciais também. Tudo bem? Então, eu preciso estar aí alinhado. Quais foram as atividades desenvolvidas? Eu posso tanto escrever quanto estar falando no áudio. Fica a critério a criatividade da escola. A avaliação da prática, como que eu avaliei? Eu tenho foto dos registros, eu tenho evidências. E lembrando, uma coisa muito importante, sempre que eu vou fazer, ou seja um PowerPoint, ou seja um vídeo, as fotos precisam ter legendas, o nome do aluno, a série, aí nós já vamos nos identificando. Eu sei que o nome daquele aluno, isso é muito importante, devidamente identificadas as fotos. Pode passar. Só lembrando, por favor, de lembrar da autorização de imagem do aluno, tá? Então, pelo menos a escola ter autorização de imagem, tanto do professor como do aluno, arquivado. Exatamente. Então, essa autorização de imagem, ela é fundamental. Principalmente nas publicações, eu ressalto até a importância das publicações no Face, que a escola faz, e nós maravilhosamente compartilhamos com muito louvor o trabalho de vocês. Essa autorização é muito importante. Como serão selecionadas as práticas? Atendendo, então, aos critérios. As práticas que não atenderem aos critérios e excederem os 3 minutos serão automaticamente desclassificadas. Por quê? Nós temos 2 tempos apenas de ATPC. Então, nós precisamos estar aí seguindo as regras desse horário. E para a apresentação, só vão aparecer os trabalhos selecionados para os 3 dias de ATPC? Pode passar, Ana. Não. Todos os trabalhos enviados para a diretoria, com as devidas autorizações de imagem, farão parte de um Padlet especial de final de ano da nossa diretoria, mostrando todas as práticas exitosas de nossa diretoria nesse período remoto. A organização. Cada área do reconhecimento, as nossas 3 áreas, serão responsáveis em analisar o material enviado. O PCNP de projetos vai avaliar os PMECs, a professora de educação especial da sala de recursos e assim por diante. Da sala de leitura também, a PCNP Patrícia responsável. E lembrando, uma prática exitosa por disciplina de cada área. Então, mais ou menos aí, se eu tenho 6 trabalhos que eu posso enviar da minha escola, posso, desde que sejam de disciplinas e componentes diferentes. Ciências humanas, então, na terça-feira, serão apresentados os trabalhos História, Geografia, Sociologia, Filosofia. Incluímos aqui a sala de recurso, nossa convidada mais que especial, e os PMECs, que vem desenvolvendo um trabalho bárbaro de busca ativa. Então, na terça-feira, essa abordagem. Na quarta, na área de linguagens, língua portuguesa, língua inglesa, educação física, arte, sala de leitura e os componentes do Inova. Os componentes do Inova nós dividimos um pouquinho na quarta e um pouquinho na quinta. Depois, na quinta-feira, na área de ciências da natureza, incluindo as disciplinas matemática, ciências, biologia, química, física, Inova
e o Centro de Línguas. Não poderíamos, quantas coisas maravilhosas o Centro de Línguas também vem desenvolvendo. Pode passar, Ana. Resumindo, todos são nossos convidados. O produto final da amostra. Então, como eu já disse, todos os materiais enviados para a diretoria comporão o Pedret especial de fim de ano. Serão publicadas nas mídias digitais também da Diretoria de Ensino de Jaú. E os professores selecionados para a amostra, a participação, receberão um certificado de participação da primeira amostra virtual da nossa Diretoria de Ensino. Pode passar. Resumo das datas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir se manifestando nos dois chats, tanto do Teams quanto do YouTube. Estaremos à disposição aí para os esclarecimentos. Então, a divulgação. Nós já iniciamos, lembra? Nos ATPCs da semana do dia 27, já demos aí uma pitada do que seria a nossa amostra, o nosso convite mais do que especial. As inscrições e o envio do material até dia 27 de 11, uma sexta-feira. A divulgação dos selecionados, entraremos em contato com as escolas também, divulgaremos nas nossas redes sociais até dia 4 de dezembro. E a nossa primeira amostra nos dias 8, 9 e 10, com aquela divisão que nós já apresentamos para vocês. Pode passar. E fica aqui o nosso convite mais que especial. Agora é o momento de mostrar, de trocar experiências. Foram materiais maravilhosos que vocês fizeram. Aí eu falo, nossa, o ano inteiro cobrança, né? Burocracia. Agora é o momento de nós estarmos aí valorizando o trabalho de vocês. Nada mais justo. Todos na linha de frente de todo o nosso árduo trabalho aí. Alguma dúvida nos dois chats? Depois, lembrando, a equipe gestora será novamente orientada. Esses materiais serão encaminhados às unidades escolares. Qualquer dúvida, o núcleo pedagógico está à disposição de vocês. Alguma dúvida? Tudo bem até então? Então, a nossa... Aqui no chat, viu? Aí, tudo bem. Bem, estão dizendo que foi perfeita a tua explicação. Certo. Agradecendo, viu? Nós contamos com a colaboração de vocês, porque nós sempre falamos assim, o que é ruim, pulveriza. E o que é bom, muitas vezes, fica escondido, antes nos muros escolares, agora dentro dos recursos tecnológicos. Professores, sejam bem-vindos à nossa primeira mostra virtual. Muito obrigada, um bom dia a todos, fiquem com Deus. Bom dia, obrigado, Sá. Então, professores, gostaria de agradecer a participação de todos na TPC de hoje. Então, a gente deixa o link da nossa avaliação para vocês, por favor, preencherem, lembrando sempre que, através dessa avaliação, a gente também filtra a lista de presença dos participantes, tanto do YouTube quanto aqui do Teams. Então, por favor, é muito importante vocês estarem respondendo esta avaliação. Tenham todos um bom dia, muito obrigado mais uma vez e até mais.